Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Eu converso agora com o Gustavo Luiz Gil. Ele é oficial de cartório de registro de pessoa jurídica, títulos e documentos. E vem falar de uma novidade que chega aqui em Rio Branco, que é o registro de animais domésticos. As pessoas vão poder registrar seus animais domésticos, cão, gato, e esse cartório especificamente é quem vai oferecer esse serviço. Existe uma campanha em todo o país estimulando as pessoas a registrar seus animais. E, Gustavo, para começar, para que serve o registro de um animal? Boa noite. Boa noite. Esse registro, como você mesmo falou agora, essa campanha é uma campanha que está iniciada no país toda essa semana, e ela visa a identificação dos animais para que a gente possa fazer um cadastro em todos os municípios, para que seja feito um cadastro municipal dos animais domésticos das cidades. Então, vai ser feito pelos cartórios de títulos e documentos, onde, para esse registro, basta que o proprietário, o possuidor do animal, leve os seus documentos pessoais e o máximo de informações relacionadas ao animal, para que a gente possa fazer uma ficha cadastral, fazer o registro dele e, a partir disso, garantir todos os direitos relacionados à questão da posse do animal doméstico. Mas isso surgiu em função de quê? Estava tendo problemas com relação a alguém possuir um animal? Sim, existem algumas demandas jurídicas. Exemplo, quando um casal separa e assim, há problemas jurídicos relacionados à questão da posse do animal. Sim. E essa seria uma vantagem do registro para você já resolver quem são os possuidores e uma possível separação, você já delimitar quem são os possuidores e a partir disso fazer um acordo depois para quem vai ficar com a posse. Até recentemente saiu umas entrevistas relacionadas a essa questão. Sim. Outra opção também, outra vantagem também do registro é a questão efetiva da identificação desse animal, para saber aonde esse animal é o residente, quem são os proprietários, porque com a questão do animal você tem aí direitos e também deveres relacionados aos cuidados com o animal doméstico. Então, esse registro vai conseguir garantir esse tipo de direitos e deveres relacionados à posse do animal. Mas, por exemplo, quando é uma pessoa que se registra, depois ela consegue uma identidade, tem lá a fotografia da pessoa para identificar o documento, associar aquela pessoa. No caso de um animal, como é que vai associar o documento ao animal em si? Sim, no registro a gente coleta todas as informações relacionadas às características físicas do animal. Exemplo, raça, espécie, pelagem, a cor de pelo, essas questões relacionadas. Há também todas as outras identificações relacionadas que forem características do animal. E também a possibilidade também de aposição da microchipagem. Existe Sim. um serviço de microchipagem animal hoje já em dia, que você implanta o microchip. É possível a gente vincular o registro a esse número. E aí é importante porque o cartório vai ser um serviço de base municipal, onde as pessoas vão poder procurar informações com relação à questão do animal. Se houver um animal perdido, no cartório você vai conseguir informações com relação a se você achar um animal perdido na rua, se ele tiver registrado, você vai conseguir rastrear quem são os proprietários, entendeu? Entendi. Então é possível, através desse cadastro, lógico que a longo prazo, quando o registro tiver sido mais fomentado, você conseguir fazer uma rastreabilidade desse animal na cidade. E como que vai funcionar na prática o procedimento? O cidadão vai lá, leva o animal, simplesmente? Não é necessário levar o animal ao cartório. O que é necessário levar são os documentos pessoais dos guardiães, né? Então, leva os documentos pessoais de quem vai solicitar o registro e os dados relacionados ao cachorro. Eu digo cachorro, mas cachorro ou gato, né? Que são os principais animais que vão estar sendo registrados. Leva os documentos pessoais do guardião e as características, informa as características. Importante, se quiser colocar também no registro uma foto do animal, vai ser possível. E aí o cartório vai emitir uma certidão. Exemplo de uma certidão de nascimento, vai ser emitida uma certidão em papel timbrado, com todas as características e fé públicas que o cartório fornece, informando do possuidor e do guardião daquele animal. Mas cães e gatos é normal, as pessoas até têm vontade de registrar, mas outros animais podem entrar nesse rol? Se não forem animais selvagens, sim. Para animais selvagens há vedação a esse tipo de registro, salvo autorização do IBAMA. Mas se forem outros animais que não sejam selvagens, é possível fazer o registro sim, desde que a pessoa solicite o registro e, se for selvagem, que apresente um documento de liberação do IBAMA para estar sendo aquele animal está sendo domesticado, é possível fazer também o registro, mas em regra só doméstico. Esse serviço custa muito caro? Como é que é calculado? É um registro no título dos documentos, o valor é R$ 198.
por volta de R$ 198, que é um registro que vai ser feito, inclusive, com a emissão da certidão. Então, vai ser o registro mais a emissão da certidão para o proprietário, no caso. Né? A propósito, falando em questão de custos, eu nunca entendi qual é o custo que o cartório tem para emitir determinados documentos tão caros. Não é o caso do registro do animal, que é um preço razoável. Mas dependendo do que você vai registrar, 5 mil, 10 mil, 20 mil, quer dizer, uma folha carimbada... O que justifica um absurdo desse? Não é questão, assim, cada tribunal, cada estado tem a sua tabela de emolumentos. Os custos cartorários são formados por parcela que é do oficial ou tabelião, que é uma pessoa que é aprovada em concurso público de provas e títulos, e ele assume a gerência do cartório, a administração, tanto técnica quanto administrativa do tabelionato, ou, no caso do registro de imóveis ou títulos de documentos. E, em cima desses valores, aí, além disso, existem parcelas que são destinadas ao Tribunal de Justiça, aos fundos, que fundo de fiscalização, Tribunal de Justiça, fundo de compensação, porque vários atos gratuitos são feitos em cima dos cartórios. O meu cartório mesmo é um cartório que trabalha com a registro civil de pessoa jurídica. Existe lei estadual que prevê que associações de bairro, por um acaso, não pagam nada. Então, assim, o cartório, a gente tem diversos custos embutidos. Sim. Exemplo, o tabelião ou oficial, ele paga 27,5% de imposto de renda, ele tem custos trabalhistas, que existe toda a folha de pagamento, existem impostos municipais, ISS, impostos federais a serem pagos. Então, toda a gama de valores que entra no cartório, boa parte disso, mais de 50% do que é pago nos atos que são registrados, retornam para o poder público em forma de imposto ou retorna para pagamento de folha de pessoal. Então, assim, há uma grande discussão com relação à questão dos custos cartorários, por às vezes entenderem que esses custos são todos do tabelião ou do oficial. Isso não é verdade. Grande parte do que é pago, a gente até no cartório tem uma planilha do que foi feita no Acre, do que é retornado, o que fica para o cartório, porque além disso, não é só a questão de bater um carimbo na folha. O problema é, em cima daquilo, existe toda uma responsabilidade civil. Se você bate um carimbo, igual você disse, num documento que seja um documento inválido, se você vai ter algum problema jurídico em cima daquele documento que foi carimbado, que foi registrado pelo cartório, existe a responsabilidade civil de quem fez aquilo. Então, em cima disso, aí, quer dizer, existem questões de danos materiais e morais, então existe toda uma estrutura que se paga pela segurança jurídica. Sim. Então, o cartório, a instituição cartório é uma instituição, um serviço público, que possui uma diferença em termos de administração, que a administração é privada, como eu disse anteriormente, por um oficial ou tabelião aprovado em concurso público de provas e títulos, realizados pelos tribunais de justiça dos estados, e esse profissional, ele tem a responsabilidade civil pelos atos que são praticados. Então, assim, todos os custos cartorários e emolumentos que são pagos, que o nome é esse, são destinados a custear os fundos, como eu disse anteriormente, que existem, as questões relacionadas às questões trabalhistas, a folha de pessoal, aí vem aluguel de serventia, de prédio, vem todas as demandas. Já deu para entender, né? Não é tudo do tabelião. Os cartórios às vezes não explicam isso para a população, não, com certeza. Então, gera uma certa celeuma em torno disso. Sim. Mas para a gente encerrar, Gustavo, lembrar as pessoas que os cartórios têm suas especificidades, né? No caso do seu cartório, por exemplo, registro de pessoas, de bens móveis e agora, no caso, registro de animais. Sim, importante frisar isso, importante a sua pergunta, porque a população há uma certa confusão com relação às atribuições dos cartórios. Existem várias modalidades de cartórios. Aqui em Rio Branco mesmo, a gente tem pelo menos 5 atribuições que são distintas. Existe aí o cartório de protesto, relacionado às questões de protesto. Existem os tabelionatos de notas, que são relacionados que fazem mais autenticações, reconhecimentos de firmas, escrituras públicas, procurações. Existe também os registros civis de pessoas naturais, que aí fazem as questões relacionadas ao nascimento, casamento e óbito, emancipação. Existe também o registro civil de pessoas jurídicas, que também é o cartório junto com o RTD, Registro de Títulos e Documentos. Esses dois cartórios são juntos. E no RCPJ, que a gente fala, Registro Civil de Pessoa Jurídica, eu registro associações de bairro, fundações, sindicatos, sociedades simples, que são sociedades formadas geralmente por médicos, por contabilistas. Então, esses profissionais liberais, eles têm a possibilidade de formarem sociedades, e aí não empresárias, mas sociedades, a legislação coloca como sociedades simples, e formar
em tese, empresa e registra no cartório civil de pessoa jurídica, que tem benefícios fiscais, é bem importante o tratamento. E tem aí o título dos documentos, que é esse último que a gente está dando mais ênfase e falando, que é possível a gente fazer registro de qualquer documento para conservação e perpetuidade do documento. Então, qualquer documento, exemplo, de carteira de trabalho para você comprovar aquelas anotações, e de repente você perde uma carteira. Se você tiver o registro dessa carteira no cartório de títulos e documentos, a gente pode emitir certidões que têm fé pública que comprovam a mesma coisa do que está anotado. Sim. Então, qualquer documento pode ser levado a registro no título dos documentos. Uma gama de serviço muito grande. Sim, é né? uma gama grande de serviço. E para quem quiser, então, registrar o animal, que foi o início dessa nossa conversa, é só procurar o registro de títulos aí. Fica onde o endereço? O cartório fica na Silvestre Coelho, 334 Ipase. Fica aqui no Bosque. Perto do Bosque, no bairro Ipase. Tá bom, Gustavo, muito obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente encerra o programa agradecendo sua audiência. Nós temos o oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Uma boa noite a todos, um forte abraço. A gente volta amanhã.